Olá, sou Lu Mariane Miranda Magalhães, estou no 8º período do curso de Administração Pública no Polo de Divinolândia de Minas. Nesse trabalho vou falar um pouco sobre cultura organizacional nas organizações públicas, iniciando a discussão de mudanças culturais no serviço público a partir da reforma gerencial iniciada em 1995. Falar um pouco sobre os principais conceitos de cultura, seus elementos, algumas críticas, pontos positivos e negativos. Para isso, foram analisados dois documentos acadêmicos. Um foi o estudo teórico e o outro foi o estudo de caso. E a metodologia utilizada para este trabalho é o estudo de caso. A cultura organizacional pode ser definida como um conjunto de hábitos, crenças, valores e símbolos que particularizam uma organização frente às demais. No caso de uma organização pública, o sistema de gestão possui componentes definidos por aspectos de natureza histórica, identificados pelos valores da organização, por elementos culturais de forma geral, além de aspectos do fundo normativo, constitucional e legal. Nas organizações públicas no Brasil, se destacam alguns conceitos e características que acabam interferindo no modo como os trabalhadores atuam nessas organizações, observando-se o apego às regras, às rotinas, a supervalorização da hierarquia, o paternalismo nas relações e o apego ao poder. Entre essas características que influenciam e interferem na organização, se destaca principalmente a burocracia e o autoritarismo centralizado. Foi justamente isso que foi analisado no artigo apresentado. De acordo com os artigos, as organizações brasileiras iniciaram um processo de transformação organizacional a partir das propostas de reforma do Estado, iniciada em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que pretendia transformar o modelo tradicional da administração burocrática, considerado ineficiente, em uma administração gerencial orientada para os resultados. Ou seja, a reforma do Estado brasileiro, iniciada em 1995, tinha como objetivo a melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Qualquer mudança vivenciada em nossa vida gera certa resistência, e este pode ser tanto um fator positivo quanto um fator negativo. Os impactos positivos são produzidos na medida em que se percebe que a cultura organizacional é manejável, no sentido de produzir até otimizar resultados organizacionais. Como ponto negativo está, por exemplo, os conflitos internos, resistência à mudança e fortalecimento de uma subcultura, que pode se desenvolver em outras unidades da organização, resultando em falta de coordenação interna que atinge direta e indiretamente as relações externas. A cultura organizacional é influenciada por uma série de elementos. E um ponto crítico em tudo isso é que muito se fala em mudança de cultura, porém, mais que mudar a cultura organizacional, é preciso que a própria cultura seja mudada. Segundo os autores, a cultura organizacional brasileira é sempre considerada a partir de modelos de cultura criados a partir do período colonial, com os portugueses, e que atualmente, quando se quer entender os traços da cultura brasileira, volta-se para os escritores que produziram obras considerando a cultura brasileira, sempre a partir da colonização. É improvável que aquela cultura que foi utilizada naquele período seja a mesma que é encontrada atualmente no Brasil, sem contar que a diversidade regional que o Brasil é significativa em função de sua dimensão territorial. Como conclusão, o estudo da cultura organizacional constitui-se ainda hoje um grande desafio e para a administração pública é o início de um processo de mudança cultural em uma organização, cujo objetivo é adquirir maior eficiência organizacional. As organizações públicas cada vez mais procuram excelência em serviços e o reconhecimento por isso, interna e externamente. O tema mudança organizacional tem sido amplamente estudado, porém pouco se tem pesquisado sobre a mudança nas organizações públicas. Não há instrumentos específicos que considerem sua natureza e suas características. Então é isso, muito obrigado e até mais.